A alegria do Senhor está aqui. A rádio do povo de Deus 93. Estamos juntos no Debate 93. É possível que alguém se desvie de uma hora para outra, minha gente? A pessoa estava na igreja ontem à noite no culto, hoje desviou? Hein? É isso mesmo? Ou a gente descobre que a pessoa estava desviada e ela já estava desviada? Na verdade, ela vinha desviando, ela vinha se afastando passo a passo e de repente nós descobrimos que a pessoa estava absolutamente fora, sem ter nenhum tipo de característica mais que pudesse apontá-la como aquela mesma pessoa que nós imaginávamos que ela fosse. Conheço uma pessoa, diz aqui a nossa ouvinte, conheço uma pessoa que sempre foi firme com Deus, ô menina firme, olha lá, ele é a mulher de Deus, a mulher, olha, esse é o modelo, é o exemplo, é desse jeito que eu quero ser, mas aí sabe o que aconteceu? De repente, diz a nossa ouvinte, por causa de amizades, hoje ela está muito distante do evangelho. As amizades podem ser as únicas responsáveis por um afastamento da verdade. Olha, depois que o fulano começou a andar com Beltrano, você sentiu também? Você percebeu que a pessoa começou a ficar esquisita, meio assim, foi esfriando. Aí a pessoa resume o seguinte: quem é o culpado? Culpado é o Beltrano, claro. Se fulano andou com Beltrano e Beltrano ficou desse jeito, a culpa é de Beltrano. Será que é isso mesmo, irmãos? Hein, companheiros? Diga aqui, ouvinte, é isso mesmo ou não é? Quais os sinais de que um amigo pode estar nos influenciando ao ponto de mudarmos nossos valores? Os amigos estão nos influenciando ali, estão mostrando, falando uma coisa, falando outra coisa. Será que isso é uma boa, minha gente? Conta aqui pra mim. Será que estamos vivendo um fenômeno de gente desviada, mesmo frequentando a igreja toda semana? A pessoa tá na igreja, hein? Tá no culto, tá participando, mas na verdade é um grupo de pessoas que frequenta igrejas que na verdade revela que elas estão desviadas. Pelos frutos os conhecereis. E aí? Como perceber que eu posso estar me desviando do único caminho que pode levar ao céu? Como é que a pessoa detecta de que ela está desviando? Tem sinais? Dá pra gente observar assim, ó, tem uma sinalização ali, cuidado aí. Já pensou, ouvinte, se você hoje, ouvindo o Debate 93, descobre que na verdade você está mais longe do que perto? Você está caminhando para estar mais longe, você está crente que está firme, mas você acaba descobrindo que na verdade, o que você acha, hein? Eu quero ver a sua opinião e a sua participação é agora no Debate 93. Está entrando no ar, Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta, 16 de julho de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui, e apostos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a
93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. No debate de hoje, o pastor José Maria, da Primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca, a pastora Gessiana Donato, a nossa menina da mesa de hoje, da comunidade Reina da Ilha do Governador, o pastor Josué Praça, da Igreja Cristã Antioquia em Guadalupe, o pastor Edson de Assis, da Assembleia de Deus em Maria Paula, a nossa queridíssima Niterói, todos já prontos para começarmos agora o nosso debate. Estamos juntos no Debate 93. Pastor Josué, é com o senhor que nós vamos começar. Bom dia, bem-vindo, querido. O senhor destacou a frase... Qual frase o senhor destacou? O senhor destacou as duas, é isso mesmo? Não, só a primeira. A primeira, né? Que eu fiquei na dúvida aqui se entre a 1 e a 2. Então o senhor escolheu muito bem. É possível que alguém se desvie de uma hora para outra? Bom dia, JR, bom dia aos queridos pastores da mesa, bom dia a você, ouvinte amado. Eu creio que não. Eu creio que a pessoa ela vai se desviando gradativamente. Há sinais em que demonstram, e nós vamos falar isso ao longo do debate, sobre essa questão desses sinais que vão demonstrando esse afastamento. É um processo, na minha opinião, de distanciamento, de diferenciação. A pessoa vai deixando algumas práticas e algumas questões de lado que são importantes e acaba se desviando gradativamente do seu objetivo principal, do foco do evangelho. Eu quero continuar ouvindo a opinião dos companheiros com o pastor José Maria. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, tudo bem com você? Graças a Deus, querido. Queridos debatedores e querido ouvinte, eu vou um pouco parecido aqui com o pastor Josué. Eu entendo que existe o processo. Agora, é uma coisa que com o tempo que a gente já tem de pastorado, eu já tenho alguns aninhos de pastorado, não são muitos, eu já percebi os dois fatos acontecendo, aquele corte imediato e também um processo acontecendo. Biblicamente falando, a parábola do semeador, e a gente fica naquele processo ali, já houve ou não a conversão, entendeu, pastor José, para fazer essa análise, mas a parábola diz que a semente, ela é semeada e tem aquela que cai na beira do caminho, que ela muito rapidamente ela é retirada, é figurativa, é claro, né? E aí o pássaro vem e leva aquela semente. E tem aquela outra que cai entre os espinhos. Essa semente que cai entre os espinhos, ela inclusive produz frutos. A erva nasce, a semente, enfim, e aí o texto fala de 3 coisas que acontecem: preocupações, fala de prazeres e fala de riquezas, que parece até que Jesus estava vivendo na nossa Barra da Tijuca, nosso Recreio, nosso Rio de Janeiro, nosso Brasil. São 3 preocupações fundamentais hoje que, infelizmente, estão tirando as pessoas do caminho. Então eu vejo que pode haver o ato e também o processo. Aí vamos entrar em alguns aspectos, talvez houve conversão antes, para que fosse tão repentino, não houve, é outro aspecto, mas que eu percebo os 2 casos, eu tenho percebido na prática. Pastora Gessiana, nossa menina da mesa de hoje, concorda, discorda? Que coisa linda, JR, bom dia. Bom dia, queridos debatedores, bom dia, o pessoal ouvinte ligadinho aí na El Shaddai nesse debate. Bem, concordo com toda certeza, sim, tem essa questão do processo, mas eu acredito que quando há realmente uma conversão e ela se torna realmente legítima, né? Porque a conversão, ela é isso, ela é uma mudança de mente, o significado até, ela é uma mudança de atitude, e eu acredito que uma vez a pessoa tendo um encontro legítimo e definitivo, não tem prazer, não tem relacionamento, não tem nada que vá tirar essa pessoa do foco, do propósito, do caminho que ela se encontra. Quero ouvir também a opinião do querido pastor Edson de Assis. Nós damos aqui as boas-vindas ao nosso debate 93 de hoje, pastor. Que pensa o senhor, pastor, dentro dessa perspectiva? É possível que alguém se desvie de uma hora para outra? Obrigado, JR. É um prazer estar aqui. Aos debatedores, nosso bom dia, aos nossos ouvintes também. Eu acredito o seguinte, eu acredito que o afastamento, ao se desviar, é um processo. Eu tiro alguns exemplos da Bíblia, né, como os nossos primeiros pais,
como Adão e Eva, que se desviaram, foi um processo, como é a sanção, né? É um exemplo claro de que alguém pode ser convertido, né? E alguém pode se desviar. Eu acho que alguém pode ter um encontro com Deus, alguém pode viver a tua vida com Deus e de repente começar a se desviar, né? Há alguns sinais, eu às vezes eu comparo isso a um carro. A gente tem um carro que ele começa a dar pequenos defeitos. Um dia você vai ligá-lo, ele demora um pouquinho mais para poder dar a sua partida, aí outro dia demora um pouquinho mais. Se a gente não parar e consertar, haverá um dia que a gente vai parar de vez e ficaremos no meio da rua. Então eu acho que todos nós, todo crente, ele corre o risco de se desviar. Ele deve estar atento aos sinais, tá? Para que isso não aconteça. E quando acontecer os primeiros sinais, é a hora dele voltar, dele buscar, dele retornar ao primeiro amor, dele reconciliar já o mais depressa possível com Cristo. Nós vamos conversar sobre esses sinais, minha gente, porque os sinais vão nos ajudar, hein? Eu acho que tem gente que vai dar uma acordada hoje aí, hein? Será? Ah, mas não, eu tô muito bem, eu tô no topo. Será, minha gente? Pelo amor de Deus, a Bíblia diz, aquele que pensa que está em pé, pensa, vigie para que não caia. Vamos apertar um pouco mais, minha gente. Vai ser bom demais ter você com a gente aqui no debate de hoje. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. E a gente está perguntando na pesquisa: você acredita que uma pessoa possa se desviar apenas pela influência de amizades? 81% dos nossos ouvintes por telefone acreditam que isso seja possível, sim, e 80% deles no site também acreditam. Participação dos nossos ouvintes aqui, Marcela, pelo Facebook da Rádio 93 FM. Aliás, quero registrar que a foto já está lá com os nossos companheiros. Você vai poder conhecer aqui o pastor José Maria, ao lado dele está a pastora Gessiana, ao lado dela está o pastor Edson de Assis, ao lado de quem está o pastor Josué Praça, e eu estou ao lado dessas feras aqui na foto. Muita gente opinando, um ouvinte aqui dizendo: JR, eu conheço, eu tenho uma amiga, ela do nada saiu da igreja por causa da amizade, ela ia todos os dias da igreja, cantava e tudo, ela se desviou pela amizade e diz que ela é muito nova para estar na igreja, saiu da igreja, agora está fumando. Olha, eu acredito que muitas amizades podem desviar sim uma pessoa, quanto ouvinte aqui no Facebook. Já aqui no WhatsApp, telefone 968038319, um dos nossos ouvintes diz assim: olha, eu acredito que a pessoa, para se desviar, ela já está fraca espiritualmente, né, na fé. E a má influência das amizades pode sim colaborar para que a pessoa se desvie dos caminhos do Senhor, mas não acredito que seja o único fator. Muito bem, muito obrigado, Marcela. Você, ouvinte amado, muito obrigado sempre, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Debate 93. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. As amizades, então, vamos entrar nessas amizades aí, elas sinalizam, né? Elas podem ser assim, alguém pode olhar e falar assim: isso não é boa companhia. Isso é papo de pai e mãe, né? Pastor também tem muito disso, não tem não? Tem. Hein, Josué? O pessoal fala assim: isso aí não é boa companhia pra você, meu filho. Às vezes a má companhia são os nossos filhos, né? Só que nós não sabemos disso. Achamos que as más companhias são os filhos dos outros e sempre, cuidado com aquela pessoa. E aí o vizinho... Levei até um susto. Você também. Levei um susto na sua frase. A ideia é de que o pai acha que a má companhia é sempre o filho do outro. Só que às vezes são os nossos filhos podem ser más companhias para outros filhos. Isso, exatamente. E aí a gente fica olhando como se a culpa fosse sempre do outro. E eu não sei
na verdade, o que meu filho... Eu já fui adolescente, né? Todos fomos. É? E nós surpreso também, que você está me surpreendendo 2 vezes já. E todos nós sabemos das coisas que nós fazíamos e tantas delas não passavam para os nossos pais. Nossos pais achavam que éramos os bonzinhos e que os outros eram os malzinhos. Olha, e na verdade... Meu Deus, é a terceira surpresa que eu tenho hoje. Sempre olhei pro Josué com essa cara. Não é isso, não, gente. Quem olha para ele fala assim, olha, isso aí... Sabe de nada. Isso aí, esse menino nunca fez nada de errado. Não, nem espirrar, acho que ele já espirrou. Nessa questão que o pastor está falando, né? Depende da fase. Se a gente estiver falando do adolescente, realmente, né? Ele é maleável, ele tem formação. O adolescente, ele não processa o futuro. O adolescente, ele processa o agora. Então, quando a gente fala dessa questão da influência, né, do relacionamento, quando você fala na questão do adolescente, que você estava falando, quando nós somos adolescentes, realmente, o adolescente, ele tem essa plasticidade, né? Tá aqui, aí na outra semana já é uma coisa, na outra já é uma coisa. Só que quando há uma construção nessa identidade, nessa continuidade do adolescente, quanto adolescente para a vida adulta, quanto jovem, com toda certeza, né, sem sombra de variação, não há lá na frente nenhum relacionamento ou amizade que vai sequer tirar essa pessoa, JR, quando há essa construção. Isso. Porque como o pastor Aulado aqui ele diz, Adão e Eva e depois Sansão se desviaram. Eu não vejo como um desvio, eu vejo ali como naquele momento um pecado que eles cometeram, que você na sua continuidade, no seu processo de vida cristã, você tem esses processos que em algum momento ou outro você comete alguns erros, mas aquele momento você se arrepende, como foi a oportunidade deles. Então, assim, eu não acredito que eles se desviaram, eu acredito que foi um momento dentro do processo da vida deles com o Senhor ali, da experiência deles com Deus. Porque quando o adolescente tem a sua identidade cristã construída, e assim quanto jovem adulto, não há relacionamento que o tire da presença. Esse debate da amizade é importante. Eu vou incluir a palavra relacionamento, porque tem a questão também do namoro, do noivado ou dos relacionamentos, porque está dentro da ideia da amizade aqui. Eu considero que, infelizmente, a amizade, dependendo dela, pode mesmo desviar as pessoas. Porque você começa a querer ser bem aceito. Infelizmente, já temos tido uma adolescência muito longa hoje e uma vida, alguns adultos ainda estão vivendo como adolescentes. E aí o sujeito quer ganhar um ponto, ele quer estar bem, ele quer impressionar, né? E infelizmente, pelo processo da amizade, vai acontecendo essa concessão. A pessoa faz uma concessão hoje, outra amanhã, e vai influenciando. Não está na Bíblia, né? Diga-me com quem andas, eu direi quem és. Não está lá, mas está na Bíblia que as más companhias corrompem os bons costumes. Isso está no Salmo 1. Não se assente na roda dos escarnecedores. A ideia de que a gente tenha cuidado. É claro que o evangelho aí tem a ver também, você falou bastante de conversão. A conversão hoje, a gente tem que cuidar muito para que a pessoa não só goste da igreja, frequente a igreja, porque existem conversões que não foram consolidadas no sentido discipulador do negócio. Ele não tem ainda alguns comprometimentos firmados. E aí, não tendo isso, com certeza, uma amizade desvia mesmo. E a gente tem visto isso na prática. É quando não há esse tipo de essa afirmação dentro do relacionamento. Porque que evangelho é esse? Que não influencia as pessoas, nós somos sempre influenciados, é sempre o mundo que influencia, que tiram, que saem. Então, não, o jovem, aquele que tem a certeza, a sua convicção da conversão, com certeza, se ele tiver assentado em, de repente, um momento e tiverem outras pessoas ali, ela pode se influenciar, mesmo que seja uma amizade por muito tempo e não ser influenciada. Ela consegue. Agora, um detalhezinho que eu falei de relacionamento, porque tem pessoas que estão firmes na igreja. Aí a gente hoje não tem pregado tanto, não se põe em julgo desigual, não tem relacionamento com quem não tem compromisso com Deus, e aí tem acontecido muito isso. Mas tem internet. Aí a pessoa vai, agora, querido, tem aquele relacionamento, ele abre mão de algumas coisas, está apaixonado, está envolvido. É bom a gente observar que tanto amizades como o relacionamento, né, como sou... que aí namoro, noivado e tal.
está sendo aqui colocado, ele é parte do princípio da escolha. Ou seja, eu escolho os meus amigos. Agora, o que me leva a escolher os meus amigos, né? Eu tenho que pensar o seguinte, que quando alguém escolhe um amigo que não será um bom referencial, é porque lá no seu íntimo a pessoa queria aquele tipo de pessoa para poder compartilhar, para poder viver junto. Daí eu acredito o seguinte, que uma amizade para levar alguém a se afastar do Senhor é a última gota. Pastorzão, porque na verdade a pessoa já antes ela escolheu aquele tipo de amizade, ou seja, eu quero aquela pessoa para andar comigo. Porque quando você, amigos nós escolhemos, né? Nós temos essa facilidade e a gente vai escolher segundo o nosso coração, segundo aquilo que a gente quer. Eu vou concordar, assim, há um detalhe aqui, porque algumas vezes você está numa equipe de trabalho e aí você tem que viajar Brasil inteiro, promoção, viagem. Mas não é teu amigo. Sim, mas querendo ou não, teu colega aí de vai, trabalho. começa a haver uma influência. Colega de trabalho. Aí é onde percebe? entra aquela questão. Aí que nem você, sempre é uma escolha, você não está autêntico, né? Você não está autêntico dentro do evangelho, não tem autenticidade dentro do evangelho, porque se houvesse realmente, não haveria porquê titubear nesse momento ou ter uma dúvida, ou como acho que foi a questão da Marcela ter lido ali, alguém que volta, alguém que sai e fuma e bebe, isso já estava internalizado, um desejo, aquela coisa ali dentro, daqui a pouco sai, enfia o pé na jaca mesmo, vou fazer tudo que eu não pude fazer. Mas é verdade. E aqui no WhatsApp, nessa questão de escolhas, uma ouvinte conta assim, olha, isso aconteceu comigo, eu estava na igreja, envolvida com a obra, quando uma pessoa do meu passado voltou a me procurar. Olha aí. Deus não queria minha proximidade com essa pessoa e eu sabia, mas ainda assim eu continuei próxima a essa pessoa. Conclusão, eu me afastei de Deus e também da igreja. Até hoje eu não consegui voltar para o aprisco, mas eu não culpo essa pessoa. E culpo sim a mim mesma, porque eu tenho certeza que eu desobedeci a Deus. Eita. É o que ela disse. Sabia que estava entrando na fria. Entrou mais ou menos, fez a escolha, né, pastor? Nessa perspectiva. Exatamente. Nessa perspectiva aí a pessoa fez a escolha, Josué. E eu acho que no caso dessa ouvinte, ela está ainda distante. Às vezes nós tomamos decisões erradas, fazemos escolhas erradas e achamos que devemos pagar o preço a vida inteira. Se errou e sabe, tem consciência disso, restaura sua comunhão com o Senhor e volta a ter comunhão com Ele, porque às vezes nós somos muito exigentes, ou viemos de uma criação com muita exigência, com padrões elevadíssimos, e aí achamos que por conta de um erro não há mais como perdão, ou não há mais como se reaproximar do Senhor. Então é muito importante você perceber que apesar da escolha errada, o Senhor pode dar um futuro diferente a você quando há um arrependimento sincero, genuíno. Então é bastante importante a gente ver essa questão espiritual. A verdade é que nem sempre é tão fácil assim. Quando se trata de adolescente, por exemplo, dele perceber, e algumas vezes adultos também, dele perceber que ele está entrando numa furada, literalmente, como entrou a nossa ouvinte, ela mesmo disse. Porque ela fez uma concessão e tal, daqui a pouco ela já está no processo. E depois do processo de sair, ele é complicadíssimo, porque a gente sabe que escolhas têm consequências, trazem problemas, envolvimento. Nós vamos identificar já alguns dos sinais que são muito importantes para o entendimento do nosso ouvinte. O nosso último ponto de hoje, né? Como perceber que eu posso estar me desviando do único caminho que pode me levar ao céu. Que sinais são esses do que eu estou me desviando? Aí ele não tem necessariamente uma conexão com a amizade. Porque você pode estar absolutamente envolvido com a obra de Deus, mas não está envolvido com Deus, ou seja, você já está desviando e não sabe. Você está fundamentando toda a sua vida espiritual em você, está acreditando que você é o responsável pela beleza de todas as coisas na igreja, que o trabalho na igreja, se você não tiver, não vai acontecer,
O que é isso aí? Isso é orgulho, vaidade. Quanta gente tem isso? Ciúme, por exemplo. A pessoa tá lá, o irmão canta, a irmã toca, recebe bem a pessoa, almoça bem, prepara aquele almoço gostoso, sei lá o que for. A pessoa tá cheia de ciúme, tá na obra porque tá com ciúme. Vou fazer melhor do que fulano, vou jogar isso na cara dela, vou mostrar isso assim, vou orar mais do que ela. Ela tá orando 12 horas, eu vou orar 13 horas e 30 minutos. Ela jejuou 3 dias, vou jejuar 6. A pessoa, aparentemente, se você olhar de fora, vai dizer, gente, aquilo ali é uma santa. Aquele irmão ali, diz que ele é angelical. Mas, na verdade, a motivação tá totalmente estragada. Mas não, é nesse ponto que eu tô querendo só pra, entendeu? Enchê-los de alegria para falar sobre esse assunto. Mas vamos voltar à amizade aqui. Porque quais os sinais de que um amigo pode estar nos influenciando ao ponto de mudarmos os nossos valores? Questão de desvio é um ponto. A questão ainda é a amizade. O quanto essa amizade pode estar e como é que a gente percebe que está? JR, primeiro eu preciso definir valores para eu saber se eu estou saindo deles ou não. Infelizmente, a nossa sociedade considerada aí com esse nome de pós-moderna, ela não está conhecendo muito limites. E a gente define limites através dos valores que a gente tem, valores espirituais, valores morais, valores familiares, enfim. Então, se eu tenho isso claro, isso vai ser importantíssimo. Eu falo como pai, já estou falando como avô, viu? Apesar desse rostinho aqui de 30 anos. Outra surpresa que eu tenho hoje. Se a gente não conseguir colocar valores e definir, ó, esse valor aqui, verdade, não abra mão dele, ética, né, comportamento, honestidade, porque na verdade vai se comprometendo esses valores. E aí eu percebo que, quais são os sinais? Bom, Deus é mais importante na sua vida do que tudo. Aí o sujeito fala assim, não, poxa, a gente pode ficar até mais tarde, aí vem a festa, aí vem uma programação, amanhã, levantar cedo para ir na igreja, aí já começa, falta hoje, falta amanhã, já não deu tempo de ler a Bíblia. Entendi. Porque não dá para fazer tudo, né? Você tem 24 horas. Aí você fala, mas eu posso fazer isso amanhã, a oração pessoal fica prejudicada. Esses são os sinais. Aquele descontentamento já, porque você começa a ver um monte de coisa, o seu coração fica cheio. Sim. E o seu coração fica cheio, você não tem prazer. Cantou aquele canto que cantou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele está dizendo assim, lá na igreja só canta de novo. Só que quando você está de bem com Deus, você canta grandioso és tu, já refugia a glória eterna, bendita a hora do, sei lá, os seus hinários do antigamente, do hoje, do presente. Não importa, você está feliz, você está satisfeito. Então, vai havendo sinais de descontentamento, críticas exageradas à igreja, o culto está longo demais, o futebol, o lazer, a festa, se acabar ele reclama. Por exemplo, são vários sinais, o senhor tinha falado antes, né, da questão de repente, quando se vê, não se dá conta antes. Mas é isso que o senhor está falando agora, é o que acontece. A pessoa se dá conta, sim, né? O adulto, a pessoa dentro do relacionamento, ela percebe quando ela está se ausentando da presença. E eu vou, JR Debatedores, até um pouquinho além só da questão do descontentamento, nessa questão eclesiástica, né? A gente está falando questão igreja, mas a questão reino, a própria pessoa, né? Que dentro do seu coração, ela processava, até mesmo relacionada à sua fé, uma pessoa que de repente tinha momentos, porque de repente você está vivendo um momento, você de repente está reclamando do culto, mas você está bem, não foi relacionamento, ou de repente você está, a mensagem hoje, mas você está bem, uma crítica ou outra. Eu não acredito que sejam esses, né, essas questões. Eu acredito que quando a amizade, o relacionamento influencia você e você sai, é porque realmente valores não estão impregnados em você, mas como essa menina, ela entendia, conhecia o caminho, ela percebeu que ela saiu, porque de fato o encontro genuíno ainda não havia acontecido nela. Ela negociou um valor, ela negociou um valor que ela conhecia, mas não tinha experimentado a fundo, como foi Paulo. Então, uma vez experimentado aquela experiência que ele teve, ele não teve mais nenhum momento que ele falou assim, epa, o meu dedinho mindinho, ou a minha unha, não, ele tinha um problema, que ele não quis dizer o que era, mas aquele problema não era o suporte, aquele problema não
estava fazendo ele sair. Então, quando ele teve a conversão, então quando eu acredito que o jovem ele tem e entra um relacionamento, ali tem porta fechada. Agora, quando não tem, como tem acontecido hoje, e muitos têm ido, e falta aquele acompanhamento, aí o jovem, por não ter esses valores impregnados, internalizados dentro dele, como uma experiência verídica em Deus e no Evangelho, ele acaba cedendo, aí ele começa a perceber, porque ele percebe, a intensidade dele diminui, ele pode estar na igreja, mas a mente dele está focada em qualquer outra coisa, menos ali onde ele está. Um valor é uma convicção, né? A convicção é a atitude que vai nos guiar por toda a vida. Exatamente. E tantas vezes nós não temos um valor só, nós temos vários valores. E o que pode acontecer é que em algum momento da nossa vida, os nossos anseios nos fazem desejar experimentar outros... ter algum tipo de experiência que vai nos levar a um outro caminho, a um outro direcionamento. Seremos guiados a um novo caminho. E muitos de nossos valores são herdados, e a maior parte deles herdados pelos nossos pais, por exemplo. E quando há, de repente, no meio do caminho, uma experiência negativa, aí nós temos a falsa sensação de que esse valor não é tão essencial para a minha vida. E por achar que esse valor não é tão essencial, surgem outros valores que estão quase que no mesmo patamar. Então eu preciso definir exatamente quais são os meus valores fundamentais. E aí vem a questão da experiência, que já foi citada, a questão de Adão, de Eva, de Sansão. Eles precisaram experimentar a dor do distanciamento de valores que eles não poderiam negociar, para que depois entendessem que aquilo era fundamental para a vida deles. E ao longo da nossa vida, nós muitas vezes negociamos o que não deve ser negociado. E contamos com a misericórdia do Senhor para que um dia entendamos que aquilo ali era importante, assim como o filho pródigo percebeu estando distante. O pai deixou o filho ir. É isso que você quer? Quer abandonar os valores que eu ensinei para você como essenciais, fundamentais para a sua vida? Pode ir. Ele foi, o pai deixa ele ir, e no meio do percurso, quando ele perde tudo, ele se dá conta de como era importante estar na casa do pai, de como era importante aquela comunhão, aqueles valores que haviam sido estabelecidos na vida dele. Então, assim, muitas pessoas vão decidir experimentar coisas novas porque também tem outros valores quase que no mesmo nível. E aí nós precisamos contar com a misericórdia do Senhor. Nesse caso. A gente percebe quando ele fala, né? Dessa questão, né? Fala muito juventude, né? Então é interessante que às vezes quando você fala assim, porque a formação, né? A formação, porque tem realmente algumas formações que criam o jovem mais tradicional numa igreja. Às vezes o jovem ele mexe com o pezinho na outra igreja assim, ou o coleguinha dele tá ouvindo, né? Igual os nossos filhos, ouve uma música americana gospel, aí o outro jovem que não ouve PQI. Ai, meu Deus, que valor é esse? Esse valor não é da minha igreja, né? Então, aquele jovem pode estar achando que está se perdendo ali, mas na verdade não é. Agora, eu coloco para vocês aqui algo que a Bíblia usa, né? Um termo, mentes cauterizadas. Eu acho que como sinal do desvio é a mente começar a ser cauterizada. O que é uma mente cauterizada? Aquilo que me causava um arrependimento não me causa mais. O pastor citou aqui, o jovem de repente marcou um compromisso, né? Um compromisso no dia que ele tinha uma responsabilidade lá na igreja. Quando houve a primeira vez, ele se sentiu mal. Meu Deus, eu perdi lá, eu tinha que ir ao culto, eu tinha que ir a BD, eu tinha que fazer isso, aquilo, outro. Aí com o tempo ele já não sente mais isso. Ou seja, a sua falta começa a não ser mais sentida. A sua mente começa a ficar cauterizada naquele ponto ali. Então eu acho que quando a gente começa a não se arrepender mais, tá, dos erros, dos pecados, a gente tem que parar a pensar o seguinte: olha, isso é um sinal que eu estou me afastando do Senhor Jesus Cristo, tá? Eu quando começo aquilo que que me fazia chorar, aquilo que me fazia orar a Deus, pedir perdão, e de repente não me faz mais, então eu tenho que me preocupar, porque é um sinal que eu vou me afastar.
tá? E depois que eu me afastar, aí o caminho fica mais estreito, as coisas ficam mais difíceis para mim poder voltar. Então, quando eu começo a perceber que aquilo que me causava uma dor, tá? É por eu ter é feito a vontade do Senhor na minha vida e não está causando mais, eu tenho que me preocupar, porque é um sinal de que as coisas não vão bem na vida espiritual. Eu quero ponderar também o fato de que a gente algumas vezes pensa que só a ideia que a gente tem trabalhado é mais a formação de um lar bem formado, onde os valores são bem estabelecidos, onde fica claro o que é verdade, o que é mentira, o que é certo. Só que nós temos um evangelho que recebe as pessoas, e é por isso que é evangelho, né? Gracioso, que vem já com as suas dificuldades. Ao longo da sua jornada, seja ele um adolescente, um jovem, um adulto, ele não teve os valores formados. Aí acontece a conversão. Na verdade, viveu uma vida até, vou chamar aqui ruim, mas uma vida devassa mesmo, de vício, de promiscuidade, de pecado, talvez saiu das drogas, uma série de... Exatamente. Aí ele se converte. A gente tem que entender que esse processo de conversão para uns é mais simples, porque ele veio de uma formação, para outros ele precisa mudar um monte de valores. Mas acho que nessa não questão dela já é uma essa pessoa mudança, que conhece, né? Exato, nesse caso sim, mas essa mudança de valores é importante a gente analisar, porque senão alguns... É o novo nascimento, exatamente, né? A mentoria, o acompanhamento, valores, o discipulado, estar junto, é fundamental. O papel da igreja é importantíssimo. Lembra que você falou, aquele que está em pé, olhe, cuidado para aqui. Ele que pensa que está em pé. Pensa que está em pé. Porque é uma fragilidade, é a luta da carne e do espírito, né? Já que nós estamos falando muito aqui de adolescente, jovem, nós temos aqui uma menina já saindo da adolescência. Ela diz: olha, JR, eu tenho 19 anos e é exatamente assim que eu estou vivendo. Há alguns meses eu me afastei de todos os meus cargos na igreja. Atualmente vou raramente ao culto. Quando paro para pensar nisso, eu vejo apenas um motivo: eu sou muito fraca espiritualmente e acabo achando que Deus me esqueceu. Ainda não saí por completo da igreja, mas sei que se eu bobear, esse vai ser o meu próximo passo. Eu sei que a culpa é minha e de mais de ninguém, mas eu estou fraca, preciso da ajuda de Deus, preciso da ajuda de vocês. E aí, companheiros? Um testemunho, né? Um testemunho, ela está colocando, a gente vê aqui que é uma adolescente, né? Acabou de 19 anos. Acabou de fazer 19 anos. Jovenzinha. Então é uma jovenzinha e ela já tem entendimento, tá? A gente tem que ver isto. Ela já tem entendimento que ela está se desviando. E ela relatou aqui o que aconteceu. Ela começa a deixar os seus cargos, ela começa a deixar as suas responsabilidades, ela começa a adquirir um outro tipo de vida e o medo dela ela deve tê-lo como um sinal de que Deus está dizendo para ela: olha só, é a tua hora, se você não voltar, você vai se desviar. Eu vejo igreja diferente de evangelho. Os sinais de a vivência do evangelho não significam a execução de cargos eclesiásticos, de cargos ministeriais. Isso pode ser consequência de uma vida no evangelho. E o distanciamento dos cargos pode se dar por vários fatores. A questão é o distanciamento do Senhor Jesus. Esse que é o problema central dessa situação. E se a culpa ela nos afasta ainda mais do Senhor. E talvez essa exigência que eu tenha, essa questão do perfeccionismo, eu preciso ser esse tipo de pessoa, aquilo que se esperam de mim, ou aquilo que eu mesmo espero que seja um padrão para a minha vida, isso pode arruinar ainda mais a minha vida espiritual. O perfeccionismo, ele é negativo nesse sentido de você poder exigir demais, algo que você não pode alcançar. E aí você acha que você não pode alcançar e tem uma experiência negativa e cada vez vai se culpando mais, se condenando mais e se afastando mais. Aí acha que é indigna e acha que é culpada, como ela mesma disse. Então a questão é: assuma as responsabilidades dos erros e retome a vida espiritual com o Senhor. Ouvinte de paciência dizendo: acredito que não só amizades ímpias quanto as de dentro da igreja, elas também podem
influenciar ao ponto de uma pessoa se desviar. É o que diz a nossa ouvinte aqui, é o famoso crente desviado que está dentro da igreja, que desvia outros, ou os pecadores solidários. Conhece essa expressão? É o seguinte, eu não gosto de pecar sozinho, só acompanhado. Então, para amenizar a minha consciência, eu levo outros. Eu digo, não somente sou eu envolvido neste processo, são os conhecidos pecadores solidários. JR, tem um monte, infelizmente, dentro da igreja, porque tem gente que se acostuma com a igreja. Verdade. Né? Ele não está de bem com Deus, mas não quer perder aquela amizade, aqueles relacionamentos. E aí ele está, mas não está, né? Ele está no convívio, ele está no ambiente. Dentro da igreja, ele é um problema. Ele está ali. E aí, ele diz assim, não, eu vou lá, mas eu posso estar em qualquer lugar. Afinal de contas, o problema não é estar ali, não é estar lá. É complicado. Ouvinte dizendo, JRC cristã é uma estação, porque tem gente crente que está indo nos ventos que o mundo está soprando como se tudo fosse normal dentro e fora da igreja. O que precisamos é formar discípulos, pois fica mais difícil ser levado pelos ventos. A nossa ouvinte Solange de JR, eu estou te ouvindo pela internet, eu moro em Silver Spring, Maryland, USA. E Solange, Deus te abençoe. Coisa linda. Muito bem. Outros ouvintes aqui, uma delas dizendo, olha aqui pelo WhatsApp, o que significa se desviar, hein? Estou sem ir à igreja há algum tempo, mas não me afastei de Deus. Eu vejo pessoas indo à casa do Senhor só para mostrar aos outros que estão na graça, mas na verdade estão fora da igreja, diz aqui o outro ouvinte, que também não se justifica, dizendo que está do lado de fora, porque tem muita gente do lado de dentro que está fora. Eu tô do lado de fora, mas tô dentro, porque tem gente que tá dentro, mas tá fora. Nós precisamos estar dentro, ué. Hein ou não? Sim ou não? Não tem. Olha, se você... o pior desviado é aquele que não assume que está... Exatamente, não enxerga a sua condição. Essa posição, eu até concordo com ela, que tem muita gente dentro que está fora, mas nós não podemos justificar a nossa ausência de dentro, já que estamos dentro, embora estejamos fora, porque existem pessoas que estão dentro e estão fora. A comunhão é necessária, Jota. A comunhão é fundamental, né? A mais do que necessária, da vida cristã. É prazerosa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, a reunião dos crentes que louvam o Senhor, que adore a Deus, faz bem a nossa alma, que é convertida a Cristo, que é comprometida com o Senhor. Comunhão que ele ordena a sua bênção. A prazer. Então, sem igreja, é preciso se examinar. Eles não estão vivendo isso. Existe uma tese, você não tem como amar a Deus, a Jesus no caso, né? E não amar a igreja de Jesus. Ele é o cabeça e tem o corpo. Até que compromisso é esse? Que prazer é esse? Porque não amando a igreja, a gente não se ama, porque nós somos a igreja. Participação dos nossos ouvintes também pelo Facebook, dizendo, acho que todos nós algum dia já fomos influenciados, mas a Bíblia fala de 3 jovens que decidiram não se contaminar com as finas iguarias do rei. Outro ouvinte dizendo, não, JR, o problema é que as pessoas que se desviam, muitas vezes, elas se desviam por questões de fraquezas espirituais, renúncias e falta de firmeza no compromisso com Deus. O ouvinte está contando, estou indo aqui para Piúma, no belíssimo estado do Espírito Santo, vai descansar, Deus te abençoe, querido ouvinte. Outro ouvinte aqui dizendo, conheço uma pessoa que se desviou porque começou a namorar uma garota de fora da igreja. Isso aí tem muito caso, não tem não, gente? Outro ouvinte dizendo, JR, é o seguinte, eu sou Parará, moro em Pabará, eu luto o Muay Thai. Sabe o que é o Muay Thai? Josué, sabe? Josué sabe, tá bom. Só que os dias de culto são os mesmos dias que eu treino, entendeu? Mesmo dia do treino, mesmo dia do culto, coincidência, hein? Fortes. Só dá para que eu vá ao culto sábado, e que é consagração na minha igreja, e domingo à noite. Eu queria saber se isso pode acabar me afastando de Deus. Eu sou firme, me batizei, entendeu? Tô tranquilo, mas estes horários de cultos muitas vezes é domingo de manhã, parece que é o esquema aqui. Domingo de manhã ele tem um treinamento lá do Muay Thai, então ele tá dizendo que, olha, eu tenho que ir no treino do Muay Thai no domingo e não tô indo à igreja. Eu posso me desviar por causa disso?
pode se desviar por qualquer coisa que ele colocar no lugar do Senhor. Tudo é questão do altar que ele vai levantar, exatamente. né? A questão ele não tem problema nenhum ele lutar Muay Thai, não tem problema nenhum ele fazer nenhum tipo de outra luta qualquer. A questão é que ele tem que ter cuidado, porque nós temos a tendência, o ser humano tem a tendência de substituir, de procurar altares e procurar adoração, e por isso nós vamos ver pessoas completamente focadas no futebol, completamente focadas na academia, completamente focadas em algumas outras questões por conta desses altares que foram estabelecidos. Estavam entrando no lugar, como no caso daquela menina, que na verdade que trabalhou muito com essa adolescente intensamente no evangelho, com 19 anos, está desanimada. Isso. Por quê? Porque ela trabalhou intensamente, né? Exatamente. Mas a vida dela espiritual, ela trabalhou? E aí a questão é quem está no centro. Como é que funciona? Às vezes nós nos colocamos no centro. Nós fazemos as coisas para nos agradar, até dentro da igreja. Então isso não é adoração legítima ao Senhor. Isso é culto a mim mesmo. Então eu vou buscar fontes e aí sim eu estou... Uma característica grande que eu estou me desviando, me afastando da essência do evangelho. Uma das pessoas que está nos acompanhando aqui busca sempre essa orientação, né? Um dos nossos ouvintes aqui, quais são os sinais, né? Será que caracteriza quando eu priorizo uma outra atividade no horário de uma atividade da igreja? Isso fixo, né? Não é uma coisa que aconteça uma vez ou outra, né? É uma coisa contínua, né? Olha, você está deixando de frequentar tal atividade assim na sua igreja que só acontece naquele horário. Não, mas eu compenso com outros horários. Esse é um sinal? Vamos entrar exatamente nesse ponto, querido ouvinte. Como perceber que eu posso estar me desviando do único caminho que pode me levar ao céu? Ou seja, quais são os sinais que podem ser detectados hoje de que esta pessoa, ela está se desviando do evangelho de Jesus Cristo? Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93, de domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM, este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Quais são esses sinais, companheiros? Começo. Bom, eu queria voltar só um pouquinho no fenômeno ali, só pode ser, porque existe a palavra do fenômeno de gente que está dentro da igreja e tal. Esse é um fato corrente em nossas igrejas, infelizmente, e em algumas igrejas eu percebo que há mais. Só uma experiência rápida, eu fui em 86, isso não é de hoje, isso não é coisa nova. Eu estava num evento de Billy Graham em Amsterdã e haviam 8.000 evangelistas, só tinha ali evangelistas. E aí Billy Graham prega uma mensagem sobre os sinais da volta de Cristo e aí faz apelo para quem quer entregar sua vida a Jesus como Salvador. Para minha surpresa, eu estava novinho, né? Eu olhei aquela multidão, eu contei pelo menos uns 200, entre aspas, evangelistas que foram à frente tomando uma decisão para aceitar Jesus como Salvador. Até hoje aquele quadro me impressionou. Então, algumas vezes o evangelho precisa ser pregado de uma forma que leve as pessoas não só a gostarem da igreja, a se ajuntarem à igreja, mas a se converterem a Cristo como Salvador. É uma preocupação, porque o desviar-se pode ser apenas de um relacionamento eclesiástico e não de uma conversão, porque ela talvez não tenha acontecido. É só esse pequeno detalhe que talvez faça uma grande diferença. Eu coloquei algumas evidências aqui, a questão de quando o encanto pela palavra se perde, quando eu não sou mais apaixonado por aquilo que o Senhor me diz. Hoje, o grande problema, eu penso que seja essa questão de pensarem que a Bíblia não é suficiente e que ela não é a legítima palavra de Deus. E hoje existem várias religiões entrando e trazendo essa informação, e Jesus deixa de ser uma divindade, passa a ser uma pessoa como outra qualquer, um ser superior iluminado. Então, quando eu perco esse encanto pela palavra, isso é uma característica de que eu estou me afastando do alvo, que eu estou me desviando. Outra questão que eu coloquei perde o prazer de passar tempo com Deus. Vivemos uma correria
louca, até dentro da igreja, corremos para cima e para baixo, temos que produzir, temos evento todos os dias do ano e não temos tempo para passar com Deus. Então, o que eu faço para Deus tem que fluir do tempo que eu tenho com Ele, do meu tempo de qualidade que eu invisto com Ele. Então, o meu fazer deve ser do meu estar com Deus. E tantas vezes eu não estou com Deus o suficiente para poder ter esse prazer da presença dEle. Então, eu me relaciono com Ele às pressas, no trânsito, na academia. Então, a conversa com Deus não é mais um encontro marcado, é um momento que eu aproveito para ocupar um espaço vago. Enquanto eu estou correndo, eu estou falando com Deus. É válido? É válido. Essa tem sido uma desculpa, pastor José. Só que a pessoa diz assim, eu estou engarrafado no trânsito, mas eu estou ouvindo um louvor. Eu estou caminhando, eu estou orando. Tudo isso é verdade. Agora, se você não tiver o seu tempo... Porque o que você faz quando você tem uma coisa que vale para você? Você gosta de ficar ligado na internet, você vai separar o tempo para fazer isso. Você gosta de um programa, você vai separar um tempo. Se você ama a Jesus, você vai fazer o quê? Separa um tempo. Claro que as outras oportunidades da vida são essenciais. E a gente pode aproveitar o engarrafamento, a caminhada no calçadão, na beira da praia, lá onde você esteja fazendo. Tudo é possível. Mas você tem que ter o tempo. E esse tempo sendo substituído, ele realmente é fundamental. Eu diria, a vida devocional é fundamental. Ler a Bíblia diariamente, orar diariamente. Você não tem tempo, acorda mais cedo. Ou se você não tem tempo mesmo, você está fazendo mais coisas do que Deus gostaria que você fizesse. Grave isso. Se você dizer eu não tenho tempo, pode ser que você esteja muito mais ocupado do que Deus gostaria que você estivesse. Agora, outro sinal clássico que a gente vê que está acontecendo um afastamento de Deus, né? É quando não há mais uma dependência dele. É quando eu começo a tomar decisões na minha vida sem depender dele, né? O jovem vai estudar e vai escolher um curso, ele não ora a Deus para pedir que Deus o ilumine, para que ele venha escolher o curso que venha a ser da vontade dele. O jovem vai namorar, ele não ora a Deus pedindo a Deus que venha mostrar que aquela pessoa é da vontade dele. Vai mudar de trabalho, não ora mais a Deus, ou seja, não há mais uma dependência. Autossuficiência. Isso, é uma autossuficiência. Essa independência de Deus faz com que a nossa vida comece a trilhar fora dele. Tá? Então, enquanto a gente se sente dependente dele, a gente precisa da proteção dele, da orientação dele, que ele nos guie, é sinal que a gente está com ele. Tá? Porque nós colocamos aqui que uma coisa é a pessoa não comparecer tanto à igreja, né? Foi colocado aqui, será que eu por ter uma atividade na hora do culto, né? Eu estou me desviando? Olha, eu acho que não, porque na verdade eu posso programar, né? Para mim há outros cultos, há outras reuniões, as nossas igrejas, elas têm assim uma variedade, né? De horário, de reuniões. Então, eu tenho que me programar. Eu conheço pessoas, né, na minha igreja que só vão a 1 ou 2 cultos durante a semana, porque de repente estudam, trabalham, tem alguma atividade. Agora, quando eu começo a colocar apenas atividade prazerosa, né, eu vou assumir um compromisso naquele dia que eu tenho uma responsabilidade, aí a coisa começa a esquentar. Então, eu acho importantíssimo, em primeiro lugar, a dependência. Enquanto eu sou dependente de Deus, eu estou com Deus, ou eu estou trazendo Deus para mim. E essa questão da dependência, ela é tão forte, ela deixa algo tão, tão interessante para nós, como foi a vida de José. Tão moço ainda, o que ele entendeu? Que a dependência dele era tão exclusiva de Deus, que em determinados momentos ele não ia fazer outra coisa, ou se esconder, ou de repente, meu Deus, tá difícil, tem a crise, tem os jovens me levando para outros lugares, tem internet, tem a mídia, tem muita informação. Eu preciso orar, eu preciso me separar. Então ele fazia isso justamente nos momentos para tentar ter isso
ter sempre essa comunhão, que é isso que nós precisamos entender como crentes, adolescentes, jovens e adultos, e jovens adultos, e terceira idade, que a comunhão e a constante comunhão com o Senhor a todo dia, ela faz essa renovação de fé, renovação de votos, e renovação a cada dia, reconhecendo e lembrando os nossos valores, para que eles não se percam na nossa vida. Muito bem, queridos e amados companheiros, debatedores, sinalizações estão aí, você tem naturalmente outras. O Espírito Santo fala com a gente. Eventualmente nenhum exemplo ligado à sua vida foi mencionado, mas o Espírito Santo já falou com você. Não vai dizer que você não sabia. Quando o Espírito Santo nos toca, ele nos atrai à sua presença para a busca real de uma mudança, de um arrependimento, de uma transformação de vida que só ele pode operar. Esteja atento, esteja aberto. Nós vamos orar por esse assunto já aqui no nosso Debate 93 de hoje. Estamos juntos no Debate 93. Pesquisa 93. Você acredita que uma pessoa possa se desviar apenas pela influência de amizades? 86% dos nossos ouvintes por telefone acreditam que sim, 80% deles no site também acreditam. Muito obrigado a você, ouvinte amado, pela sua participação com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a família. Deus abençoe todos os seus. Daqui a pouquinho vamos orar juntos, como disse, aqui no nosso Debate 93 de hoje. Agora outro ouvinte dizendo aqui o seguinte: olha, coisa difícil é viver Deus e mostrá-lo em nossos relacionamentos, principalmente quando alguém parece ser craque em nos tirar do sério. Tem alguém que tira você do sério? Fala, só aqui entre nós. Tem? Pensa aí. É? Tira você do sério? O que fazer diante de gente que nos leva ao limite? Como controlar as nossas reações? Atos explosivos podem denegrir a imagem do Evangelho? O que fazer para amar aquelas pessoas que nem de longe merecem o nosso respeito, o nosso amor? Amar é uma obrigação? Como ser realmente a pessoa que Jesus seria se estivesse no meu lugar? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor José Maria, muito obrigado, querido. Deus te abençoe sempre. JR, queridos, Deus abençoe. Obrigado, tema muito importante. Eu só posso mandar um abraço aqui. Eu tenho uma família missionária dentro da minha casa, que é a minha filha Camila, meu genro Armando e meus netinhos que estão comigo. Chegaram da França, estão missionários lá, e eu quero deixar um abraço gostoso para minha netinha Ana Júlia e para o Davizinho, para minha filha Camila e para o Armando. Bênção pura, palavra boa. Que Deus abençoe os nossos missionários na França. Muito obrigado, pastora Gessiana. Coisa linda, obrigada, JR, queridos debatedores. Eu gostaria também de estar mandando um abraço pro filhão meu, missionário também, né? Tá lá no Manarim, lá no sertão de Pernambuco, e ele tá passando um mês lá, tá ensinando música pro pessoal lá do sertão. Tô mandando um beijão que tá assistindo a gente lá online. Pra Marcela, que é a sua ovelha lá da igreja, coisa linda, né, Marcelica? Beijo no teu coração, que você é um relacionamento, uma bênção que Deus colocou na minha vida. E dizer para os ouvintes, né, que nós estamos no novo endereço. Nós saímos da Estrada do Galeão, onde nós estamos agora na rua Gustavo Augusto de Resende, na Ilha do Governador, em frente ao estacionamento do Extra. Maravilha. Muito obrigada aí pelo carinho. Pastor Edson de Assis, obrigado, querido. Deus abençoe sempre. Eu que agradeço. E também aqui deixar um abraço aqui, para a membresia da nossa igreja, Assembleia de Deus de Maria Paula. É para os pastores da Assembleia de Deus de Niterói e São Gonçalo. Eu estou coordenador da SEAD lá, então a todos os pastores da SEAD, o nosso abraço. E também, já que deu para os filhos, né? Não posso deixar o meu, né? Claro. Ou os meus, né? Um está lá em Itajaí, o Felipe, e ele deve estar lá torcendo por mim, né? E a Sara, que está lá, é no PV, em Atibaia. Que Deus abençoe eles, né? E um abraço para eles aí. Maravilha, muito bom, muito bom. Pastor Josué Praça, obrigado, querido. Eu que agradeço, obrigado o carinho da audiência, obrigado aos colegas aqui debatedores. Eu quero convidar os irmãos de Guadalupe, porque nós temos vivido tempos muito difíceis
de violência. E queremos convidar para o Vozes, que é o encontro de unidade das igrejas em Guadalupe. Sábado que vem nós estaremos reunidos às 9 horas, os pastores e líderes, e às 19 horas toda a igreja, todas as igrejas estão convidadas a participar desse momento especial de intercessão pelo nosso bairro. Então, sábado que vem, 19 horas, lá na Antioquia, Rua General Salgado dos Santos 115, e 22 de agosto será nosso Vozes na Rua, com Jairo Bonfim, Davi Fernandes e a atriz Mari Sheila estarão ali conosco, clamando por um tempo novo em Guadalupe. Vamos orar juntos por esse assunto, pelo tema de hoje. Também continuamos a orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Ó Deus, fortaleça-nos no Senhor todos os dias e na força do seu poder. Fortaleça os nossos ouvintes, que eles fiquem sempre firmes no Senhor e que nada e nem ninguém os tire do caminho. Eu te peço pela população ali de Guadalupe, arredores do nosso Rio de Janeiro, do nosso Brasil, que haja paz, que haja salvação. Cuide, visite aqueles que estão enfermos, abençoe aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão enlutados. Nós pedimos e já te agradecemos a bênção do teu cuidado sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.